Bom, pessoal, eu acho que da última vez eu parei aqui, então vamos lá, deixa eu continuar. A partir do momento agora eu vou passar a ler. Antes deixa eu só dizer aqui que eu voltei a usar o microfone que eu estava usando lá no primeiro vídeo, porque usar o microfone que eu usei no segundo ficou uma parada um pouco inviável, então eu optei pelo que eu usei no primeiro vídeo por ser mais fácil de editar e mais fácil de eu subir o vídeo, por ele não ficar tão pesado, tá? Então talvez fique esse microfone durante um tempo até eu resolver a questão do vídeo não ficar super pesado. Então vamos lá. Deixa eu escolher aqui. Vou perguntar sobre a biblioteca. Sim, tem uma biblioteca nessa escola. Ultimamente eu comecei a ler bastante, então gostaria de ir até lá. Misha franze sua testa para mim de um jeito que deixa claro que ela não considera a leitura um hobby saudável, mas então recupera seu sorriso. Tem sim, é no segundo andar. Podemos te mostrar ela alguma hora. Valeu. Eu volto a comer enquanto os garotos falam entre si. Misha e Shizune sinalizam uma para a outra alegremente, dando umas olhadas de canto de olho para mim, mas a Misha se segura para não traduzir. Talvez elas estejam falando sobre coisas secretas de garotas ou algo do tipo. Eu rapidamente percebo que uma conversa de sinais não é o suficiente para preencher o silêncio. Chegamos cedo na sala de aula, mas não somos os primeiros. A garota de cabelo escuro, que eu notei antes, está afundada em sua carteira na última fileira. Ela pula de leve quando Misha estrondeia para dentro da sala com a elegância de um rinoceronte. Ela se encolhe ainda mais em sua cadeira. Consigo sentir sua tensão daqui, como se ela estivesse lentamente se transformando em pedra, apenas pela nossa presença. Misha e Shizune não percebem ou não ligam, já que caminham diretamente por ela até seus lugares e começam a conversar. Fico pensando sobre ela, até mesmo quando a sala se enche lentamente com os outros alunos. E finalmente, o professor. Entrar no ritmo da escola me faz sentir estranho. É como se meu cérebro se lembrasse de como isso funciona, mas meu corpo não. Perto do fim da aula, começo a bocejar e contar os minutos que restam. Eu não deveria estar tão cansado assim no meu primeiro dia de aula. Talvez tenha sido todo o tempo que eu passei no hospital que me deixou assim. Eu me sinto até fraco fisicamente e um pouco sem vida. Pouco tempo depois, o sinal finalmente toca. A aula finalmente terminou por hoje. Ao meu lado, Misha e Shizune estão tendo uma conversa rápida. Após eu liberar um pouco, Misha se vira para mim. Infelizmente, não podemos ficar e te mostrar a escola hoje, Rikshan. Temos que nos apressar, já que há um monte de trabalho para fazermos. Você vai conseguir se encontrar por aí, tenho certeza disso. Espere. O professor disse que eu tinha que ver um enfermeiro. E onde eu tenho que ir? É mesmo, podemos te mostrar pelo menos isso. Vem cá, os enfermeiros têm seu próprio prédio, então a gente tem que sair daqui. Nos juntamos ao fluxo de estudantes traçando seu caminho pelas escadas e depois para fora, com as garotas me mostrando outras salas do terceiro ano no nosso corredor. Quando saímos, elas vão até um prédio menor bem ao lado da escola. É construído no mesmo estilo, então parece ser parte do prédio principal. Esse é o prédio auxiliar. Há um monte de coisas importantes e oficiais dentro dele, como o escritório da Fundação Yamaka e os escritórios dos enfermeiros. Eles têm até uma piscina. O que tem de oficial nisso? Não seja bobo, Rikshan, é para fisioterapia, obviamente. Enfim, todas as instalações dos enfermeiros ficam aí também. O escritório do enfermeiro-chefe é no primeiro andar. Você não terá problemas a partir daqui, certo? Vamos andando então. Te vejo amanhã. Certo, obrigado. Tchau. Um prédio inteiro para coisas que não tem nada a ver com educação. Acho que é necessário para um lugar como este. Eu entro, esperando que seja apenas uma visita rápida, como o professor disse. Numa porta branca à esquerda tem uma cruz verde onde está escrito Enfermeiro-Chefe e uma placa de identificação. Uma voz lá dentro responde a minha batida quase imediatamente, mas não consigo ouvir muito bem. Parece ser um convite para abrir a porta, então eu me convido a entrar. A sala não é grande e cheira estranho. Um homem de aparência simpática vira em sua cadeira de escritório para me olhar quando eu entro. Sua mesa de trabalho é arrumada e limpa, mas o lixo embaixo da mesa está transbordando de utensílios médicos usados, e há pelo menos uma dúzia de copinhos de café repousados sobre a mesa. Olá, o que posso fazer por você hoje? Ele parece jovem e durão, mas os covinhos de sua bochecha acabam com essa impressão quando ele sorri. Você é um enfermeiro? Ele sorri como uma pessoa que já ouviu essa pergunta centenas de vezes. Sim, sou eu. É o que diz na porta, né? Você pode me chamar pelo nome, ou simplesmente um enfermeiro, como todo mundo. É claro, eu volto a mim percebendo que deveria apertar sua mão estendida.
Seu aperto de mão é firme e amigável. Certo, eu sou um aluno novo e meu professor disse para eu vir te encontrar. Meu nome é Rizal Nakai. Seus olhos se iluminam numa revelação. E ele estala os dedos. Ah, você é aquele Nakai. Estive lendo sua ficha esta manhã. Algum tipo de arritmia crônica e deficiência muscular congênita relacionada, não é? Ele sinaliza para que eu sente uma poltrona vaga em frente à sua mesa. É sim. Muito bem, você provavelmente foi informado o suficiente sobre a escola, então vou apenas falar resumidamente. Temos todo tipo de equipamento disponível, em particular fisioterapia e coisas do tipo. Sempre tem alguém na minha equipe por aí, mesmo que seja de noite, então nunca hesite em me chamar caso haja algum problema. A famosa equipe de enfermeiros 24 horas. Caramba, isso é quase um hospital. Bem, não exatamente. Por exemplo, não fazemos cirurgias no cérebro por aqui. Sua piada parece tão fora do lugar que fico pensando por que ele disse ela. Só que é bem estranho haver tanta gente médica numa escola. Você vai se acostumar com isso. Não tenho tanta certeza, mas não digo nada ao enfermeiro. Agora deixa eu achar sua ficha de novo. Enquanto ele procura por algo em seu computador e revira algumas pilhas de papéis, deixa meu olhar vagar pela sala. É o epitome do genérico, devo dizer. Paredes, teto bege, pisos cinza, escuro laminado e todo tipo de equipamento que seria de se esperar numa sala de enfermaria numa escola. Até os caricatos pôsteres educacionais nas paredes, me lembrando de comer de forma adequada 3 vezes por dia e todos os grupos alimentares. Sorrindo, o enfermeiro pega um conjunto grosso de papéis de uma pilha de conjuntos similares. Então, você já tem uma medicação para arritmia, apenas se lembre de tomar as pílulas todos os dias de manhã e fim de tarde, senão não vai adiantar muito. Além disso, você faz algum tipo de esporte, algo arrojado como, sei lá, boxe. Ele ri da sua própria piada, mas eu não. Bem, eu jogava futebol ocasionalmente com alguns colegas. Tudo bem, receio ter que recomendar que você evite fazer isso, pelo menos por enquanto. Minha falta de reação faz ele levantar a sua sobrancelha, mas realmente eu não estou muito chateado por ele ter me proibido de chutar uma bola por aí. Acho que nunca joguei por uma paixão intensa pelo esporte, apenas para ter algo para fazer. Qualquer tipo de confusão poderia ser bem perigosa para seu coração, e arriscar outro ataque não é uma boa ideia. O ataque anterior foi causado por uma concussão súbita da área do peito. Não há menção à causa na sua atropelada. Não exatamente. Eu contorno a pergunta aceitavelmente e ele passa pelos papéis com uma expressão mais séria em seu rosto. De qualquer forma, você precisa manter o seu corpo saudável e um pouco de exercício faria bem. Temos fisioterapia e coisas do tipo disponíveis, como eu já disse, mas não acho que você precise de medidas tão pesadas. Apenas exercício de forma leve e regularmente, caminhadas ou até um Cooper leve. Pular corda, esse tipo de coisa, natação talvez. Tem uma piscina aqui. Me falaram. Falaram? Muito bom. De qualquer maneira, tenho certeza que já te disseram isso antes, mas você só precisa tomar cuidado para não se sobrecarregar fisicamente. Ele safadiza para enfatizar. Não há necessidade, realmente, de ouvir isso 1000 vezes. Absolutamente nenhum risco desnecessário. Se cuide. Ok. Ele dá muito uma olhada nos papéis, então coloca sobre a mesa claramente contente. Bom, é isso. Venha me ver se precisar de qualquer coisa. Sou conduzido para fora antes que eu possa perceber uma visita rápida de fato. Eu acabo de pé, em frente ao prédio principal e auxiliar. Embora para meus olhos eles ainda pareçam ser a mesma coisa. É a primeira vista de verdade que tenho dos outros alunos da escola, então observo as pessoas saindo da escola, indo para o portão ou dormitórios. Todos parecem saber para onde estão indo. E eu continuo pensando que a maioria deles não parece muito especial para serem alunos de uma escola especial. Mas eu também não. Isso me faz um deles? Um de nós? Eu deveria ir para algum lugar também, para que eu não me perca. É mais ou menos a hora do jantar, mas me sinto cansado ao invés de com fome. O cansaço apenas cresce à medida que eu caminho pesadamente até o dormitório que fica um pouco afastado do prédio principal. Há um tipo de jardim entre a escola e o dormitório, um matagal, flores e um cheiro dominante de grama recém-cortada que preenche a atmosfera. Me ocorre que o cheiro parece fora do comum, porque fiquei um bom tempo sem sair ao ar livre. O prédio dos dormitórios é grande e feito de tijolos vermelhos, assim como os demais. Parece muito pomposo para o que é, então eu continuo até a parte de dentro. Demora mais que o necessário para eu conseguir pescar a chave que me foi dada no bolso. Quarto 119. Apesar do exterior ornamentado, a parte de dentro parece nova, funcional e entediante. Assim como no prédio principal, as portas e corredores são grandes para acomodar cadeirantes de rodas. E o mesmo vale para elevadores no fim dos corredores. Me inclino um pouco para espiar dentro de um quarto que está com a porta entreaberta.
Dentro dele, alguns estudantes assistindo televisão. Uma cena me dá um breve oi antes de voltar a olhar para a TV. Parece que só as garotas são sociáveis por aqui. Suponho que isso não seja nenhum problema para mim. Subo as escadas até o andar superior. Aqui pequenos corredores se ramificam da entrada principal. Cada um desses corredores menores parece ter um banheiro com chuveiro e 4 quartos. Mais ou menos no meio do meu corredor encontro o quarto 119. As placas de identificação nos quartos adjacentes ao meu estão em branco. Acho que só há 2 de nós aqui. A luz escapa por baixo da porta do quarto 117. Então, bato nela de leve. Oi, tem alguém aí? Escuto uns movimentos lá dentro, então os ruídos de muito mais tranquilos do que eu pensei que essas portas tinham. Após um momento, a porta se abre num rangido. O garoto de óculos está em pé no vão da porta. Ele me olha muito atentamente através desses óculos extremamente grossos. Quem é? Cego? Não, pelo menos não completamente. Por que ele teria óculos se fosse cego? Ele se inclina para perto de mim até nossos narizes estarem quase se encostando. Seu hálito cheira a alho. Rizal Nakai. Estou me mudando para o quarto ao lado, pensei que deveria me apresentar. Seu rosto de repente se torna brilhante, como se estivesse se lembrando de algo. Ele volta à sua posição, estendendo sua mão com um sorriso quase direto no meu diafragma. Ah, fala aí, cara. Meu nome é Kenji. Ah, oi. Eu aperto a mão suada do Kenji, ainda um pouco atrapalhado por causa da mudança de atitude repentina e boas-vindas tão veementes. Tinha umas pessoas suspeitas entrando e saindo do seu quarto mais cedo. Provavelmente eram os meus pais. Seus pais? Tenho certeza, porque podiam ser outras pessoas também. Você não pode julgar um livro pela capa. Seu provérbio fora de contexto paira entre nós desajeitadamente, enquanto tento pensar em alguma forma de responder. Eu diria que as chances são altas o suficiente. Ele dá de ombros, faz alguns gestos exagerados com as mãos. Você é um homem valente, então. Já eu, não acho que poderia confiar nas chances. O único em que confio sou eu mesmo. Isso significa que eu não deveria te conhecer também? Ele pensou sobre isso por um tempo. Uma decisão sábia. Droga, você é mais esperto que parece. Provavelmente. Como você se parece? Espero que não esperto. Ele semicerra os olhos, se inclina de novo, mas eu me inclino para trás para desviar. Deixa pra lá. Isso não importa. Como se ele se vira, se atrapalha por um instante procurando a maçaneta e fecha a porta após eu entrar. Eu coloco a chave na fechadura do quarto 119. Paredes beges, sem vida, lençóis brancos, uma escrivaninha feita de algum tipo de madeira leve e cortinas feias. É o quarto de ninguém. Pessoal, como o meu quarto no hospital era. Minhas bolsas estão no pé da cama, parece muito mais vazia do que nesta manhã. O armário está aberto, abastecido com as minhas roupas. Também parece haver alguns uniformes escolares pendurados no cabide. Há um bilhete preso na manga de um deles. No Henrique-chan, nós desempacotamos suas coisas e fizemos sua cama. Eles disseram que, se esses não servirem, você deve ir ao escritório amanhã de manhã. Se você tiver qualquer problema, pode sempre nos ligar. Com amor, mamãe e papai. Bem, pelo menos eu não preciso me preocupar em desempacotar. Mas eu meio que esperava ter que fazer isso, pois aí teria algo para fazer. E ainda é muito cedo. Coloco o bilhete em cima da escrivaninha e deito na cama, me sentindo drenado. Me deitar nela me faz querer ler algo, mas eu não tenho nada comigo. Me pergunto se o hospital me condicionou a querer ler sempre que não tenho nada para fazer. A vontade insaciável vai crescendo até que eu tenho que me levantar. Talvez seja estresse ou algo do tipo. Eu estava bem nervoso antes de vir ao longo do dia todo de hoje também. Ainda estou, eu acho. Droga. Tenho que me distrair de alguma forma para que eu não fique dessa forma tão pouco natural o tempo todo. Amanhã eu vou pegar uns livros na biblioteca. Farei isso. Mas agora, os frascos de medicamentos arrumados ordenadamente em minha mesa de cabeceira me saltam aos olhos. Eu pego um e balanço apenas para ouvir o conteúdo chacoalhando ali dentro, e leio a bula colada no frasco. Rizal Nakai. 2 comprimidos por dia para sobreviver. Não diz isso na verdade, mas quem que poderia? É meio bizarro que na sua vida depende de químicas como esta. Me sinto um pouco inconformado, mas que escolha eu tenho? Com um suspiro, começo meu ritual diário de pegar o número certo de pílulas de cada frasco, tomando cuidado para não checar as dosagens corretamente. Me deito novamente, me sentindo vazio e incerto, e depois disso, fico encarando o teto sem expressão e pouco familiar por um longo tempo.
Não começa a parecer mais familiar, nem mesmo após a escuridão chegar e longas sombras se espalharem pelo meu quarto como dedos. Os lençóis se tornam mais confortáveis, quentes como um ninho contra o frio que se passa pela temperatura ambiente daqui. Logo, os tons mais claros das sombras no teto começam a se parecer com que todos os tetos se pareçam à noite, e se tornar a única coisa que eu reconheço nessa altura do campeonato. A noite me convida ao sono, e eu sinto a frieza do desconhecimento e do medo subindo pela minha espinha mais uma vez. Continuo à deriva, me afastando mais e mais do mundo que eu conhecia.